Mateus 12, 21º versículo até o 30º versículo. Mateus 12 possui 45 versículos. Aí então terá esse vídeo, vou fazer esse vídeo e mais 2 vídeos, ok? Vamos lá, 21º então, 21º versículo, vamos ver aqui. 21º versículo fala assim: E no seu nome os gentios esperarão. 22º agora. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. 23º agora. Fala assim: E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ele está dizendo, né? As pessoas estavam acusando ele de expulsar demônios com ordem do demônio, né? E aqui ele está colocando que uma casa em discussão, né, não se entendendo, não permanecerá. Então, como que o demônio vai expulsar o demônio? Não existe, né? Já calando a boca deles. O 26º fala assim: Esse Satanás, eu já li, né? Esse Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino, né? O 27º. Esse eu expulso os demônios por Beelzebul. Por quem os expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28º e penúltimo, né? Não, antepenúltimo desse vídeo. Fala assim: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então ele está falando que está fazendo bem para eles, né? E mesmo assim, depois disso tudo, o crucificaram. Imagina um de nós. O 29º, que é o penúltimo desse vídeo. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente? Quer dizer, fazer com que suas mãos não possam se defender, né? Manietar é isso. Saqueando, então, a sua casa? O que quer dizer isso? Tem muita gente que fala assim, como Jesus era bom, né? Que as pessoas devem ser bobas, deve deixar o ladrão vir, como tem aquela passagem, se te bater numa face, oferece a outra. Eu já expliquei num vídeo aqui que a outra face é as tuas costas. Se alguém ofender tua honra, não é questão de te agredir fisicamente, mas a tua honra. Se agredir tua honra, tu vira as costas e sai de perto, né? Ok? Não tem nada a ver com agressão física. E aqui está falando a mesma coisa, ó. Você pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quer dizer, se alguém entrar na sua casa, você vai se defender, né? O ladrão tentar entrar na tua casa, alguém tentar pegar o que é teu, você vai se defender. Inclusive em Êxodo 22, versículo 2, está falando isso, que você não será culpado de sangue se você defender a sua casa, a sua família, alguém tentando violar, né? E tem muita gente que pensa que
Sendo cristão, se alguém vier roubar alguma coisa, você pode levar, você tem que deixar. Não é nada disso. Jesus não era bobo, não. E não falava para ninguém ser bobo, não. Ok? O 30º capítulo versículo fala assim: quem não é contigo, ou melhor, quem não é comigo, é contra mim. Né? Se alguém não é com você, não, né? Não te defende, não é contra você, né? Ou ele é a favor, não tem em cima do muro, não tem meio tempo. Né? Quem não é, então ele está falando, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Né? Esse é o último versículo desse vídeo. Logo eu volto com o 31º versículo até o 40º. Serão mais 2 vídeos. Depois ele tem 45 versículos, né? São mais 2 vídeos. Então é isso. Muitas más interpretações da palavra, né? Por conta, já desde o princípio do erro, né? Que é o templo, que não deveria existir. Já falei várias vezes aqui, é só pegar os vídeos anteriores, aí você vai ver. Que Davi entendeu errado. Não era para construir templo nenhum, né? Ele não construiu, mas o seu filho Salomão teimou e foi lá e fez um templo, que não era para ser feito. O templo que Deus estava falando para Davi, através do profeta Natan, éramos nós. Era Jesus, que é o templo, né? Jesus falou, derruba esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Achavam que era o templo de pedra, ele estava falando, pois ele estava falando do templo de pedra e estava falando dele. Ele era o templo, porque ele sabia que ia ser derrubado, crucificado, né? Ele era o templo do Espírito Santo. E nós somos o templo. Quando ele foi crucificado, o véu se rasgou e o templo de pedra de vez, né, foi eliminado. E nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso que ele fala para a mulher samaritana: onde você estiver, você vai adorar a Deus em espírito e verdade. E não numa casa de pedra. Né? Ok? Fique com essa palavra, logo eu volto com mais uns versículos de Mateus 12. Fique com Deus.